Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino e tô aqui do lado da minha host, Lari Lopes. Oi, gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Se você tá até aqui, é porque você já é nosso fã, tá assistindo o nosso podcast, todos esses episódios maravilhosos. E hoje a gente tá aqui com sócios que, assim, eu se eu fosse você, ficava até o final, porque tem dicas valiosas nessa mesa. Ó, o primeiro que eu vou apresentar, vou falar aqui, o currículo do cara é grande. Meus amigos, ó, ele é advogado, é contador, possui mais de 10 anos de experiência em instituições financeiras. Ele é conselheiro e certificado pela Fundação Dom Cabral, é sócio fundador das empresas Audax, Contabilidade, Taxol, Consimed, Equity, Finance, com mais de 17 anos de atuação. Gente, o cara é o cara. Eu vou até deixar ele falar um pouquinho, porque assim, se eu ficar aqui, a gente vai o episódio inteiro só falando do currículo dele. Meu amigo, seja muito bem-vindo. William, pode falar aí um pouquinho de você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vini. Obrigado, Lari. E essa recomendação, porque até o que falar mais não, tá falando mais. Isso que é um marketing bem feito, vou tratar vocês. Mas assim, hoje estamos aqui com um convidado de vocês, muito feliz de estar com vocês e passar um pouco da nossa trajetória, esses 17 anos de experiência e poder contribuir com vocês, com os ouvintes, espectadores, para a gente crescer junto. Eu acho que é isso hoje. Maravilha, Ó, seja bem-vindo, meu Quando amigo. o currículo é bom, tem ler mais. O negócio tá aqui, ler mais no WhatsApp. Ó, o Edu, ele é contador com mais de 21 anos de experiência. Além de tudo, além de todas essas empresas que eles têm, ele tem certificação que, inclusive, ele é conselheiro em algumas empresas. E eles têm uma experiência absurda. Inclusive, ele tem um MBA na USP como gestão de tributos. E vamos falar que todo brasileiro quer dicas de como economizar, de como melhorar. Então, Edu, prazer enorme estar aqui com você. Obrigada por nos permitir conhecer mais sobre a empresa de vocês, viu? Prazer é meu, Lari, Vini, muito obrigado aí pela oportunidade da gente compartilhar e aprender com vocês um pouquinho atrás. Vocês já deram várias dicas que a gente já anotou aqui para levar para o dia a dia. Então, estamos aqui com uma satisfação enorme essa oportunidade de bater esse papo com vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Nada, obrigada a vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, meu amigo, por que o Brasil é um país com tanto tributo? E eu te falo isso porque, comparado a países aqui perto da gente, quando a gente olha a América do Sul, é normal? A gente realmente tem um tributo, essa sensação de tributo, ela é comum? Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, minha opinião pessoal é tanto tributo, porque hoje não, desde sempre, os nossos governos, eles se preocupam muito com o social, mas o social, vamos dizer assim, não de assinar a pescar, Sim. mas de dar o peixe pronto. E essa conta não vai fechando. Não só por causa disso, mas também da parte de funcionário público. Então, assim, é uma conta que ela não fecha. O Estado não é tão liberal, na minha opinião, como deveria ser. E quando você tem uma máquina que é inchada, tem que aumentar tributo para pagar a máquina. Então, a gente vive um pouco disso hoje, nossa realidade, nossa máquina é inchada. E a única forma de a conta fechar é isso. Um dos exemplos clássicos de tributo que não fecha a conta é o INSS, né? Gente. Nosso mentor Flávio Augusto fala muito dele, né? É. Mas, assim... Terror do o nosso terror, bolso, né? Exatamente. Foi criado ali na década de 45, 44, no Getúlio Vargas ali, né? Dizem que foi muito utilizado lá na nossa capital, para construir a capital, o valor. E hoje, as pessoas que trabalham é para pagar quem já está aposentado, não é para contribuir para ela mesma. E a gente fica pensando na população hoje, novas gerações, novas formas de trabalho, quem vai contribuir para essa geração que está aqui hoje pagando? Então é uma pergunta que se faz aí, né? E que é muito preocupante. Principalmente quando a gente olha o etarismo, né? Toda a história de... Nossa geração não tem tido tantos filhos, e aí, consequentemente, as pessoas estão tendo uma longevidade maior, e além de tantas coisas que você consegue ser afastado do INSS, então a conta não fecha. É assustador. E eles falam que alguém, né? Vai vai sobrar. sobrar. Eles falam que a ideia é daqui a pouco já aumentar para 90 anos, né? Eu já ouvi falar isso, que daqui a pouco a idade para aposentar é 90 anos, para poder conseguir, pelo menos, pagar aquela massa Vai tá lá ali. o vovozinho com a bengala na mão fazendo entrevista de emprego. Gente, né? bem na minha Cara, que vez. Tem essa história, mas os 90 anos, eu acho que ela é uma história seguinte, a gente somar sua idade e sua contribuição, dando 90 você aposentava. Tinha essa história. Olha que Aí legal. agora mudou, pode dar 100. Você tem no mínimo 65 anos homem e no mínimo 60 mulher. Então, assim, isso ainda era bacana ainda. Pô, se eu começo a trabalhar desde cedo, por exemplo, eu trabalho desde os 14 anos de idade, estou 41, 27 anos trabalhando. Então, em tese, se eu somasse tudo e desse 90, eu poderia aposentar. Agora não, independente de der 90 ou não, tem que aguardar 65 anos de idade. Que isso. Não, e é tão louco pensar porque
De fato, quando a gente olha a geração mais velha, perdão, vocês tinham o costume de começar a trabalhar. Minha mãe também começou a trabalhar com 13 anos. E a nossa geração é assustadora. A gente tá comentando aqui, eu faço faculdade, né? Tenho 28 anos e tô no meio dos novinhos. Os caras, assim, 21, estão vendo se querem trabalhar. Então a gente vê um perfil social, um perfil de sociedade totalmente diferente. É uma conjuntura que a matemática ali sofre, né, Vi? Não, loucura, E né? ainda vai mais situações de sociedade, né? Antigamente o cara tinha 1, 2 empregos na vida, né? Mas ele tinha uma Estabilidade ali, não diria né? estabilidade, mas ele tinha uma lealdade, ele tinha um comprometimento diferente, ele tinha uma paciência maior para as coisas andarem, né? Hoje em dia é muito dinâmico, né? É muito fácil você perder o foco e distrair. Pô, você viu um vídeo, um Reels na internet, o cara ficou rico na internet, o cara tira daqui e vai para ali. Ele não consegue ter essa situação. Ali, né? E assim, tem outro aspecto também, que é a questão do concurso público. Virou uma indústria no Brasil, então hoje nós, na iniciativa privada, perdemos ou competimos com o governo, mas não assim uma condição sadia, porque a gente perde os melhores para lá, para eles ficarem estáveis, e a gente fica, não é essa a palavra, mas pescando as pessoas que ainda querem ir no privado, que muitas das vezes são aquelas que não estão lá. Então é uma disputa meio que injusta, eu diria assim. Você comentou, eu lembro de um colaborador nosso, que a gente criou um programa para treinar dentro da empresa. E lá em Brasília, o concurso público é a meta de vida de todo mundo. Minha mãe mesmo, hoje ela já entende porque que eu fui empreender, mas na época faltei apanhar. E aí ele falou assim, vamos criar um programa de 30 minutos de estudo. Não, se fosse para estudar, eu ia para concurso público. Meu Deus! E normal, não. Já que é para me dedicar a estudar, eu vou trabalhar para o governo. Então se enfrenta muito disso quando você tem a concorrência ali. Bons talentos, e tem que ter no funcionalismo público, bons talentos, mas não teria que ter. Então é uma dificuldade que você tem você falou dessa nova geração. E aí fica uma interrogação também, né? Tá na mídia aí a escala 6x1, né? Que eles estão querendo acabar. Vai ser proibido, não vai, é facultativo. E a pessoa que quiser trabalhar mais? Tudo bem, deve. Eu vou falar, ter 2 empregos. Trabalhar mais, querer fazer a mais, empreender, e aí vai poder, não pode e tal. E eu acho que entra essa robustez que ele falou, né? Do tipo, a máquina do Estado trazendo só assistencialismo e não necessariamente o trabalho. Eu tava assistindo um podcast que é bem interessante, eu lembrei disso agora. Antigamente, no podcast falou sobre isso, não existia a palavra burnout. Aí até tava falando isso, cara, eu nunca vi meu avô chegar em casa e falar, cara, deu um burnout, hoje eu tô com burnout. Não tinha. E aí eles começaram a falar... E aí tem um cara que ele é até psicólogo, ele falou que começou a analisar algumas pessoas e ele já atendeu milhares de pessoas e, de fato, uma tinha burnout. O restante eram vários outros diagnósticos que não tinha. Popularizou. Então, hoje eu vejo muito isso. A galera começou a trazer uma realidade que não é. Muitas das vezes não é burnout. Gente, às vezes, eu vou dar um exemplo meu. Tô 90 dias sem comer açúcar. E antes disso eu falei, Vini, eu tô morta. Vini, eu devo estar com alguma deficiência vitamínica. Não. Era alimentação, que você tá tão inflamado que é óbvio que você vai ficar morto na hora de acordar. Então, eu acredito sim, doenças de saúde mental. A gente já teve esse bate-papo aqui. Certeza. E ele é muito válido, mas a gente não pode romantizar o que a vida é, né? Exato. Porque a vida não é fácil. Que é uma curiosidade, lá na Taxal, a nossa gestora Carol, ela fez um programa de saúde facultativo, os colaboradores quisessem participar, abriu um grupo de WhatsApp que a pessoa tinha que postar a foto do prato, comida, almoço, malhando. tinha algumas regrinhas. Legal. E aí tinha uma regularidade, e a comida tinha assim, o prato tem que ser proteína, tinha todo, como o nutricionista manda. E aí ela criou umas regrinhas para no final do período da campanha, quem atingisse um percentual maior na rotina ali, ganharia um prêmio. E ela trouxe pra gente depois, olha, a quantidade de atestados que a gente tinha antes da campanha, durante a campanha, e hoje almoçando com ela falou, gente, olha que curioso, a campanha acabou tem 1 semana e já voltamos a ter atestados, por conta da questão da saúde. É totalmente ligado. Cara, que loucura, hein? Eu tô chocada. E você sabe o que a gente fez aqui? Lembra da água? Muito O que eu percebi no nosso time? A galera não levantava pra beber água. E eu falava, gente, isso é muito sério. Não beber água não é só o rim. A gente tá falando do funcionamento do corpo. Aí a gente criou uma campanha aqui. Então a gente falou assim, olha, quem quiser participar da campanha vai ter que colocar 50, 30 reais do bolso, eu não lembro o valor. E todo o valor arrecadado a Agnus dobra. Então, entrou 1.000, a gente dobra mais 1.000. Entrou 2.000, a gente dobra mais 2.000. E... quando cada 1 litro de água que você... Perdão, a cada 500 ml de água que você beber, você tem direito a um cupom. Ou seja, quanto mais água você beber, mais cupons, maior a tua probabilidade de ganhar.
E a gente teve a ganhadora, que era a Tainara, e foi bizarro, porque ela não bebia água, ela não levantava e mudou o comportamento dela. Hoje ela é alguém reconhecida por beber água. E você vê que é muito da história de, se você coloca no seu dia a dia, quando você percebe teu prato é melhor, o teu treino, você tá aí nesse foco do treino. Então, assim, a importância da gente inserir, mas que é diretamente ligada à máquina final do Estado, que é tributo. Então, como a gente é uma sociedade que todas as áreas se correlacionam, né? Caraca, muito louco, hein? Muito Nossa, bom esse... E essa ideia da comida vale Vamos a pôr pena. aqui, Ah, gostei. vale a Gostei. pena. Esse da água eu gostei também, esse da água. Eu mando pra vocês o regulamento. A gente mandou. E aí é legal, porque a gente mandou fazer copo. Então você já entra no ESG, porque você tirou o copo plástico. Foi. E você fomenta a equipe. Era assim, ó, o Vini é responsável pela Lara, a Lara é responsável pelo Vini. Tem um padrinho Então ali, né? tem É, um isso aí. padrinho, os caras validam, incentivam. Bora. O banheiro E nunca no foi tão próprio usado. copo a gente colocou a medida. Então, assim, falta pouco. Vamos lá. Aí tinha vários tracinhos, assim. Quando chegava com 200 ml, tá chegando, bebe mais. E aí pra você poder vai tendo incentivar. essa coisa. Queria te perguntar uma coisa. Você falou que tem um Claro. MBA em gestão de tributos. Sim. E eu queria perguntar para o brasileiro que começou a empreender. Nós temos, então, a MEI, que é o microempreendedor individual, e aí me corrija se eu estiver errado, acho que é até 84 mil, não sei o número ali da MEI que a pessoa fatura. Qual é o maior erro desse cara? Porque o que eu percebo? O MEI normalmente não emite nota, porque é um cara tão autônomo e a MEI veio para nascer para isso, para formalizar esses empregos. Qual é a dica que você daria para um MEI nessa gestão de tributos? Porque eu percebo que as pessoas não geram nota, não fazem a gestão certa e quando vem o leão, que é a Receita Federal. Um amigo buscar. meu- Um amigo nosso foi multado em quanto? Foi 15 mil. 15 mil reais, cara, porque é 15 uma mil. coisa básica. Qual é a dica que você dá nessa gestão de tributo pro cara que tá começando hoje? Primeiro, falar que essa gestão, essa pós, é aquela. Nunca pare de estudar. Eu já trabalho com. Sempre trabalhei e depois que eu fui para pós, eu percebi o tão pouco que eu sabia. Eu acredito. Então eu falo para todos os meus colaboradores: façam, continuem estudando. Essa foi sensacional. Por isso que eu gosto de enfatizar: a gente tem que estar estudando sempre. Principalmente o empresário. Aí vamos lá para o MEI, né? O problema é que ele tem um limite, acho que é 81 mil no ano, aí você divide ali, vai dar 6 mil e pouco por mês. Só que ele, por exemplo, ele vai trabalhar para uma empresa, aí ele tem que emitir nota para a empresa. Só que, como o empreendedor não tem a obrigatoriedade de ter que ter um profissional de contabilidade, cai para ele, e é normal isso, que ele passe a se preocupar com a gestão financeira. Quanto que eu vou gastar, se eu estou perto do limite ou não. Então a gente já passou por vários meses que ele começa e vai crescendo. E Sim. pelo descontrole financeiro, não é nem tributário, pelo descontrole financeiro, quando chega, já passou do teto limite, aí tem que retroagir. E aí, quando retroage, o governo fala: vou te cobrar o tributo do regime simples nacional desde janeiro, porque você passou do limite, que tem um limite até 20%, você desenquadra no ano seguinte. Passou de 20% da receita, retroage para o início do ano. Meu Meu Deus. Mas se você perceber, é mais uma questão de educação financeira, de controlar. Opa, eu estou chegando perto do limite. Deixa eu já procurar o que eu tenho que fazer para não ter um problema tributário. E aí, por uma questão não financeira, ele acaba tendo um viés tributário. E a gente volta- Planejamento, né? É planejar, se ele planeja o ano, olha, eu já sei que se algo estiver fugindo do meu planejamento, qual é a ação que eu vou tomar para poder não ter um problema desde 15 mil. Imagina, No bolso que nem teria, né, ali naquele caso. Na verdade, você falou um exemplo bem normal no dia de hoje. Eu dei um exemplo de um meio de serviço. Mas Sim. tem muito um meio de comércio. O cara é manicure, o cara é sapateiro, é chaveiro. E lá, hoje em dia, no Brasil, usa muito cartão e Pix. Sim. Então, ainda realmente não há. O governo não deu obrigatoriedade para essas pessoas MEI emitir nota fiscal. Não há necessidade disso. Lógico, só se uma empresa pedir, isso vai lá fazer. Só que com o Pix e com o cartão, o governo sabe quando você fatura. Então, Exato. não adianta você pensar que não emite nota que não vai saber seu faturamento. É tudo então, é correlacionado. tudo conectado. Então, isso vai, infelizmente, tirar ele de lá. Controle financeiro de novo. E, mais uma vez, mostra que o nosso Estado não prepara o cidadão para ele se autocuidar. Por que a gente fala isso? Porque vamos falar dos Estados Unidos, vocês mexem com saúde. Lá não tem plano de saúde normal, assim. Não tem saúde pública, vamos dizer assim, né? Exato. Na saúde tem, desculpa. É mais um seguro-saúde. Por quê? O cara tem que planejar, segurar o dinheiro dele para quando estiver doente. O cara, você falou de engravidar. Quer engravidar? Sabe que você que faz sua licença. Não existe licença. Então, ao mesmo tempo que aqui no Brasil ele se cuida muito de algumas coisas, o do MEI resolveu soltar. Você se vira sozinho. Só que se virar sozinho para pessoas que estão iniciando. E muitas das vezes as profissões que podem no MEI são as mais, vamos dizer assim, sem conhecimento para ser empresário. Você vê que, você olhar a listagem do que pode ser MEI,
Um médico não pode ser MEI, Exato. um contador não pode ser MEI, que são profissões que são regulamentadas, elas estão mais Acaba sendo um preparadas. vendedor, o cara que tá ali no dia a O cara mais dia. humilde. Então, assim, ele jogou essa tarefa para alguém que, infelizmente, não tem o conhecimento necessário para aquilo. Que nem Exato. sabe, né, o que é Nem MEI. Vocês sabem, um dos principais motivos de criarem o MEI, eu lembro que eu participei da audiência pública e ele falou, é porque com o MEI você tinha muita informalidade. Quando ele criou o MEI, aquela taxazinha lá, acho que 90%, 80% daquele valor lá, os INSS. 70, 80 reais, é pro INSS. Então o que que eles fizeram? Vamos criar uma forma, porque essas pessoas, para arrastar essa galera toda, Pra contribuinte. eu jogo para combater o déficit da Previdência, porque essas pessoas depois vão querer um benefício lá na frente e vão gerar um buraco na Nossa, Previdência. genial. Então, dos Genial. principais motivos, não só esse, tá? É um Sim. dos principais Mas que lá. que é uma nasceu, né? Quando a gente lê a justificativa do projeto, que eles têm que justificar, umas é combater o buraco da Previdência, arrastando esse pessoal da informalidade para trazer, ou seja, aumentar a arrecadação também. Tem outros motivos, o social, preparar para o Sebrae, tem lá as Empreendedorismo. portarias de Tem, empreendedorismo, sim. mas tem um pouco que a gente Fomento. falou agora há pouco, que é a questão do INSS. Tanto que esse nosso amigo que sofreu lá os 15 mil, ele também sofreu um acidente e ele é MEI e ele ficou recebendo R$ 1.500 todo mês, Isso, na época sabe? por conta do MEI dele. É verdade. Exatamente. E o poder dessa formalização, porque você traz números, não fica solto, né? Então você consegue entender o quanto o Brasil está crescendo, qual área está crescendo e não crescendo. E é tão louca essa história da MEI, porque hoje, no nosso mercado de saúde suplementar, muita gente abre MEI para o plano de saúde. E qual que é o grande problema? Que muita gente não sabe é essa taxa de 60, 70 reais. E aí, quando vê, vira uma dívida ativa lá na União. Então, o poder das pessoas entenderem que é um CNPJ e elas precisam cuidar desse E antigamente CNPJ. isso não era né? uma dívida ativa, né? Você acabava que assim, você ficava ali e você depois poderia regular, mas hoje em dia Hoje o você Estado está consegue... muito eficiente, ele protesta, É. ele vai pro Exato. Serasa, ele O está negócio muito tá feio. eficiente. Né? Usando os métodos tradicionais de cobrança. E voltando ao ramo de vocês, saúde suplementar, é isso, né? Depois que o governo vamos dizer, ele mudou a forma de deixar pessoas no plano de saúde física, que é muito mais caro, É verdade. e do jurídico. Exato. Ele mudou essa forma. Então não é mais atrativo para a pessoa fechar um plano de saúde individual. Pronto, É né? isso mesmo. Individual. É uma empresa. Então muitos clientes nossos abrem uma empresa basicamente para ter plano de saúde. Para ter o plano de saúde. Porque está inviável. E só que cai em duas regras, né? Você pagar mais caro nem tem adesão, acho que nem poucas operadoras Hoje vão tem aderir hoje um individual. Pouquíssimas, Porque elas estão muito limitadas pelo governo, não pode dar aumento, não pode É isso. isso. E Exato. aí, ao mesmo tempo que você vai para pessoa jurídica, tem aumentos que são estratosféricos, 30%, 25%. Que o bolso do consumidor final não aguenta. Exatamente. Então, assim, jogou numa bola que é ruim de um jeito e ruim do outro, né? Só que o menos pior ainda é o PJ, na minha opinião. Você que é Eu especialista... também. Não tenho dúvida, né, Vini? É um bate-papo que a gente tem com muitos clientes. E o pior que, na verdade, até por conta desses reajustes mirabolantes, isso é por conta da quantidade de fraudes que aconteceram nos últimos anos. Você vê, aqui em São Paulo começaram a abrir escritórios de, tipo laranja Interiores, né? nos interiores, mas os escritórios também laranja por conta de reembolso. Então a pessoa chegava lá, emagreça pelo plano. Aí o médico começava a colocar que ela tinha feito um monte de exames e ela não fez nada para poder pedir reembolso. Aí imagina, já tivemos casos de pessoas que nós vimos que a pessoa ia lá pedir, ela pagava R$ 1.000 por mês e pedia um reembolso de 22 mil. A gente teve um caso que foi o mais sério aqui no escritório de fraude de reembolso, que esse chega a ser engraçado. A cliente, então, beneficiária do Bradesco Seguros, disse que não sabia. Eu até acredito. Ela deu a senha na clínica. Ela é uma cliente de 64 anos, 65. E ela deu a senha dela. O laboratório, a clínica fez uma guia de 27 exames de sangue para o Bradesco, dizendo que gastou R$ 15.000, pedindo R$ 15.000 de reembolso. Dentre os exames, uma senhora de 65 anos era o quê? Beta-HCG. Exame de gravidez. E aí foi na hora que o Bradesco bateu e falou, meu amigo, não tem como, né? É a nossa próxima Cláudia Raia? Não, né? Então foi onde descobriu. Então você começa a ver toda uma manipulação de dados e que todos nós pagamos no final da conta. Por isso que mas tem isso você vai esses em aumentos. qualquer situação. Você vai ali pro Bolsa Família, pessoas que são frauda. É isso. Qualquer tipo de situação. Teve a questão da pandemia, que teve aquele auxílio. Auxílio, muita gente. Então, assim, mas a gente tem que entender que o programa é feito para dar certo. E combater as fraudes, não prejudicar o programa como um todo. Eu não sou aquele cara que não é bom Bolsa Família, é bom. Mas eu acho que a gente tem que procurar sair. E a população hoje está muito mais em somar benefícios do que sair do benefício. Quando você compara com outros países, o cara tem vergonha de receber o benefício, ele não quer receber.
Ele fica com vergonha desse benefício. Aqui tem vários clientes que trabalham com pessoas que é o salário mínimo, inicial, jardineiro e tudo. A dificuldade é enorme de contratar porque as pessoas não querem ser contratadas, que automaticamente perdem o benefício, não querem ser registradas, aí vem um trabalho que o patrão quer ruim, que tudo que é ruim. Exato. Não me fiz, não perco isso, perco aquilo outro. Então, assim, esse tipo de situação que a gente tem que tentar, de alguma forma, combater. É verdade. E esse assistencialismo ele é tão ruim. A gente estava numa viagem em Buenos Aires e na época ainda estava na parte lá quando o Milei ia assumir. Mas eles estavam contando que em Buenos Aires eles colocaram um negócio que a pessoa ela decidia se tornar X. Literalmente esse era o termo. O gênero, né? O gênero dela era X, ela não era homem, não era mulher. E se ela decidisse se tornar X, ela tinha um auxílio do governo. Só que ao se tornar X, o seu documento muda. Você não era mais o João, a Maria. E você não consegue tirar passaporte. Você não conseguia tirar passaporte, porque como X você ficava preso. E falou que a galera não queria mais trabalhar. Tava todo mundo virando X. Só para ganhar aquela miséria do governo, e aí fica todo mundo naquilo ali, tu vê que o país vai afundando. A inflação vai aumentando e a conta a gente vê o que aconteceu e tá Curiosidade, acontecendo. pegando o gancho que o William falou. Eu lembro há uns anos atrás, era uma funcionária de uma empresa que a gente faz a contabilidade, NET. Ela me ligou, Eduardo, como é que faz, quando você for emitir o seguro-desemprego da fulana, coloca aí, eu vou te mandar o comprovante de endereço dela no Goiás. Falei, mas ela não mora em Brasília? Não, vou colocar em Brasília e não no Goiás. Falei, mas ela não mora no Goiás? Ela não é. Parece que as agências de seguro-desemprego de lá estão exigindo que a pessoa vá fazer um curso para se capacitar para arrumar emprego. Em Brasília não exige. Ela só recebe o seguro-desemprego. Que isso. E que seria o ideal, que todos os seguros-desemprego estivessem atrelados a Meu você. Deus. Crescer profissionalmente para ter E aí a outra- pessoa fugindo, eu falei, rapaz, brasileiro da gente tá tudo mal. Não, bizarro. Eu queria perguntar para vocês, falando de tudo que vocês têm feito aí na empresa de recuperação de tributos, né? Da onde nasceu esse desejo de empreender nessa área? Qual é a dica que vocês podem dar para um empresário? Qual que é o ramo que o empresário poderia ficar ligado aí para ter uma recuperação e buscar vocês quanto a isso? Conta pra gente. Nasceu uma história curiosa lá do Maurinho, né? Você lembra? É um pouquinho antes, mas o Maurinho é mais impactante. O William foi visitar um empresário em Minas Gerais, como é que é a cidade lá dele? Paracatu. E aí o William me liga, Eduardo, contador aqui tá dizendo que a tributação dessa empresa, ele tá apurando a menos. Aí eu falei, William, realmente, ele tá apurando a menos, o empresário tá tendo um prejuízo, tá criando um buraco tributário. Só que aí o William, ok, aí foi, conversou com a contadora, ela confirmou, não, eu tô certa. Aí ele foi e ligou para uma funcionária nossa, faz uma pesquisa aí nos portais de consultoria. Não, chefe, ela tá certo, e inclusive o que ela tá apurando a menos dá para ficar menor ainda. Aí ele, rapaz, que curioso. É aquele negócio, você tá a vida toda e você começa a se deparar e você começa a perceber que o tributário é um mundo enorme. Exato. Não começou dali, mas esse é um caso emblemático que a gente teve que ver outro profissional fazendo para a gente despertar esse interesse. Não, peraí, se eu estou deixando passar isso, quantas outras coisas tributárias que não tem? E aí você falou, o Brasil, por mais que você tenha uma reforma tributária, ainda é muito complexo. A reforma tributária vai resolver diversos problemas, outros serão criados, diminui um pouco a complexidade, mas ainda tem muita coisa por vir. O tributário, então até que tem muito advogado que fala, tô longe de tributário, que se muda aqui não é para santo, não. Então, assim, é muito complexo mesmo, e o empresário tem que ficar de olho. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre alguma questão de mútuo entre empresas, que o empresário tem que ficar atento, tudo, e aí teve uma pergunta assim, o contador não deveria saber disso? E aí será que eu respondo, não respondo? Porque não tem como, ele não vai saber de tudo. Se não for um tributarista, se não for um time que acorda e dorme olhando solução de consulta do CARF, decisão do STJ, mudança na legislação, ele não vai conseguir estar sempre, e talvez nunca vai estar 100%. A gente fala que planejamento tributário você tem que fazer todo ano, você tem que revisitar. Qual é a estratégia tributária da minha empresa para o ano que vem? O que eu vou investir? Como que eu vou crescer? Eu vou abrir novas frentes de negócio? Eu não vou? Eu vou investir em outra empresa? Opa, então o planejamento agora muda completamente. Não é para a vida toda. A cada ano você tem que revisitar. Então é muito complexo. Isso é muito parecido com o nosso mercado. Acaba que hoje a gente recebe
eu falo que a nossa empresa ela cresce muito por conta das cagadas dos outros corretores. Porque a gente que trabalha com plano de saúde, né, é um produto muito específico e é um produto com uma responsabilidade muito grande. Então, aí, direto, chega cliente que está pagando 2 boletos, porque na troca do plano, você precisa cumprir o aviso prévio de 60 dias. O cliente que o corretor falou que ele ia entrar sem carência nenhuma, ele entra cheio de carência. Então, é uma coisa muito séria. Eu sempre falo, se você tem um corretor de auto que ele te atende muito bem, maravilha. Mas se você for fechar um saúde, procure um corretor especialista nisso, porque é um produto muito específico. E até puxando um pouco para o lado de vocês, hoje como empresário, o que eu preciso analisar para poder olhar assim e falar, cara, eu tenho que estar em alerta nessa parte tributária. Posso estar errando nisso. Estou faturando X milhões, eu deveria ir para o lucro presumido. O que hoje você, de repente, conseguiria puxar ali o empresário para falar, cara, fique alerta. Esse aqui é o ponto. Hoje, no nosso mercado, seria de 2 em 2 anos, seria interessante você trocar o seu plano de saúde, para você fugir dos reajustes. E no caso de vocês, o que o empresário deveria ficar em alerta para poder... Acho que a principal situação do empresário é entender a margem de lucro dele. Legal. A principal margem de lucro dele. O pessoal fala assim, toda empresa começa no simples. Depende. O simples já foi simples e hoje não é mais hoje simples. É complexo. Hoje é complexo, tem uma série de situações, tem uma série de vedações, né? O grande benefício do Simples Nacional é realmente não pagar o INSS patronal. Você vai fazer só o repasse do seu colaborador e não paga, porque essa carga tributária é muito grande, é 28% sobre a folha, então acaba impactando bastante quando você fala 13º, férias, esse é o principal. Porém, o cálculo dele é sobre o seu faturamento, Sim. não sobre sua margem. Então, independente do que você tiver de margem ou prejuízo, não vale. Por exemplo, a gente atende algumas startups. Startups, normalmente, elas injetam muito dinheiro no começo para depois ou alavancar ou não alavancar. Então, o que a gente fala? Cara, no seu caso, a maioria quem trabalha é o sócio. Não tem funcionário. Startup, a maioria é o sócio. Sim. E então, o que é o melhor? Lucro real. Tudo que vier para você vira um prejuízo, acumula um prejuízo. Quando é resultado, só começa a pagar imposto depois que superar o prejuízo. Então, normalmente não é... ele é mais caro. Depende. Pode ser mais caro a contabilidade nesse início, mas lá na frente você ganha nisso. Entendi. Aí você falou de lucro presumido. Lucro presumido é a mesma coisa. Seu setor é 32% de lucro, tem setor que é 16%, setor que é 8%, tem setor que é 1,6%, que é o posto de gasolina. Então, assim, vai depender muito da sua margem encaixar. Poxa, filha, eu estou aqui no setor aqui, mas estou gastando muito com o pessoal, minha margem é 32%, minha margem é menor. Se é menor, já vale a pena a gente pensar em ir para o lucro real. Legal. Tudo isso vai impactar nele, mas assim, cada caso é um caso. Não existe uma receita geral para fazer. Sim, uma fórmula mágica. No nossos cases, por exemplo, hoje é dia 18 de novembro. Estamos aqui, gravando 18 de novembro. A gente é muito feliz que hoje a gente recebeu as mensagens da Federal de alguns clientes nossos que a gente fez trabalho. E tem alguns clientes que falam assim, eu não quero fazer nenhum tipo de compensação. Você pode. Eu quero restituir em conta. Legal. Um cliente ligou para a gente hoje muito feliz que vai receber agora dia 21 R$1 milhão na conta de restituição. Caramba. De aviso. Então não tem problema. Então, assim, o plano tributário não. Mas vai chamar a fiscalização. Vão vir atrás de mim. Hoje, no almoço, no café da manhã, o empresário perguntou: mas se fizer isso aqui, não vai voltar? Eu falei: não é assim. Por isso tem muito dinheiro parado na conta do governo, porque o empresário tem medo de fazer o que está na legislação. E a verdade é habilitar o crédito. Muitas pessoas, como todo mercado você falou, tem pessoas boas e pessoas ruins. Exato. Também. Então as pessoas chegam com uma planilha ou propostas mirabolantes e realmente aí sim dá problema. Já temos vários casos que tivemos de clientes de compra de crédito, ou de não habilitar, ou de fazer errado e realmente vira um problema, uma bola de neve. Mas tem casos em casos. Então assim, qual que é a dica? Procure empresas que realmente têm cases que você possa falar com a pessoa, que tenha mais de pelo menos 5 anos para saber se aconteceu ou não aconteceu. No nosso caso também é um pouco parecido com o de vocês. Nós temos um seguro da sociedade civil, que em caso de multa e juros, ele vai cobrir para o empresário. A gente nunca usou. Nunca usou. Mas está lá. E isso entendeu? A gente faz isso para mostrar. Né? Eu lembrei, aconteceu um caso também. E, por exemplo, Vini, como o William falou, não tem uma fórmula mágica. Um caso que a gente costuma comentar, que ele é simples de entender. A gente almoçando com o empresário lá, que faz consultoria financeira. E consultoria financeira, o ISS, na grande maioria dos municípios, é 5%.
E a gente conversando com ele no almoço, o que vocês têm de planejamento tributário para mim? Aí eu olhei para ele, olhou, na consultoria financeira não tem muita coisa não, tá no presumido, é isso aí mesmo. A margem E alta, vamos bem conversando. claro. E nesse do almoço, ele falou de um cliente em comum, que ele foi fazer a consultoria financeira desse cliente, como é que foi, as dificuldades e tal. E no meio da conversa ele falou, não, aí no final, deixei um pedaço do meu time lá para fazer todo um treinamento pro time financeiro dele, capacitando todo o time dele, para que eles não dependam da minha consultoria. Eu tenho que entrar e sair. Aí a gente, Vitor, então você faz consultoria financeira e treinamento. Ele no Distrito Federal, treinamento e ISS é 2%. Você pode segregar seu contrato e falar, X horas é consultoria, X horas é treinamento, aí você tem 3% de margem nesse pedaço que é treinamento. Nossa. E eu não estou inventando nada, eu estou pegando o que você falou, colocando no contrato, colocando na nota e ganhando 3% de margem. Mas a gente só foi conseguir entender isso Na conversa. ele contando a jornada dele. Então, como é que eu sei, Eduardo, se eu estou sendo bem assessorado? Um e-mail não vai ser suficiente. Você tem que sentar e falar, olha, aqui é assim que eu faço. É aqui que meu caminhão sai, faz o transporte, aqui tem um funcionário. Aí você conta todo o processo e talvez ali, na legislação tem um benefício para esse pedaço do seu trabalho. Para o resto, não, mas para esse pedaço. E Ou esse segrega. pedaço é muito dinheiro na mesa. É 3% hoje em dia. Pô. Você Não, vai- imagina, 3% de faturamento de 10 milhões. É mudinho. E às vezes com uma margem que é de 10%. Se o cara Vocês estão levanta aqui em São a empresa- Paulo, o município mais famoso com isso de ISS é Barueri, Barueri. né? Barueri é o mais É famoso. onde a Sabe? gente Sabe? mora, né? A gente mora em Alphaville e é super comum da galera migrar o escritório pra lá pra conseguir, Tem um monte de grande empresa lá por conta disso. pra melhorar a operação como um todo. Acho que Osasco também, por causa do Bradesco, tem uma coisa em Osasco É, também. a Mercado Cidade tá? de Deus É, ali o no Mercado Cidade Livre, de Osasco. iFood, tá tudo em Osasco. Você falou do seguro de responsabilidade civil, a gente estava numa palestra de médicos, muito querido, Dr. Paulo Renato, né, que tem a Simpar, que é uma faculdade para médicos. Ele participou até aqui do podcast. É um Bacana. querido. E ele é do Doc for You, né? Doc Uma for das You. mentorias da MLS. O ponto é, ele fez essa palestra e um médico deu, assim, queridos colegas, atenção, não contratem contadores que não tenham RC. E aí ele contou a história dele, que nada mais é do que ele contratou um contador que disse pra ele que ele poderia ter um monte de isenção, que eu não vou saber falar os nomes, o que foi. Deve ser redução da base. E aí ele colocou uma história de lixo hospitalar. Não. Ele colocou vários quinais. Isso. Abriu o consultório dele e colocou assim, vários quinais. Falou, não, vamos botar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Conclusão. Chegou lá. 2 meses Consultório depois. aberto, 2 meses chegou a primeira conta. Multa. A primeira multa do lixo Hospitalar. Que não 17 tinha mil sido reais. feito da melhor forma possível, lá, sei lá como que é. E aí a gente tem, inclusive mês que vem, a gente patrocina um evento que é do Advogado 10X, aqui pelo Agnus, explicando o poder e a responsabilidade de ter um seguro de RC, né? Que o contador ou qualquer um que é um advogado, o cara tem que ter, porque imagina, alguém pode errar nesse trajeto e o seu A gente cliente tem não pode desde o sofrer. primeiro ano, 17 anos, a gente tem seguro. Caramba, e nunca Sim. usou. Tu vê que é bom Não, mesmo. já usamos por alguns motivos. Não por questões de errar. Sim. Mas o funcionário, assim, mandou a guia atrasada. Sim. E aí, Tem um o juros imposto altíssimo. é calculado É. correto. Mas, por um erro humano, a Exato. guia foi errada. Então, a gente vai lá e aciona para Compensa pagar mais multa pagar e a juros. franquia. Já pagava os juros. Então, assim, a gente usa para essa situação. Temos clientes que faturam 300 milhões, 1 bi. Então, a gente tem que ter isso, porque A pode multa e os acontecer. juros é uma facada. 30 dias de atraso de uma fatura é 30%. 30%. Então, é melhor acionar o seguro e pagar a franquia. Tudo bem, que aí a próxima renovação já vem um pouquinho Você mais deu uma caro, sinistralidade, você tem mas ainda assim vale a pena. exatamente. E Você numa tem que operação analisar, do né? tamanho de vocês, né? Vocês têm que... E faz parte do nosso contrato. Mandar a pólice, mandar tudo. Faz parte do nosso contrato mandar a pólice para o cliente. Isso é muito importante. Mostra a robustez da empresa, né? E aí a pergunta que eu quero fazer pra vocês. A contabilidade escolheu vocês ou vocês escolheram a contabilidade? Cada um tem uma história. Deixa ele contar dele primeiro. A minha é curiosa. Quando eu estava com uns 17 anos, quando comecei a fazer... Só fazia universidade. Naquela época você tinha que se inscrever, pagar a taxa de inscrição nas universidades privadas. Tentei o NB, a federal lá. Não cheguei nem perto. E pagava tudo, mas só fazia para tecnologia. Na época era ciência da computação. Nem sei se ainda é a mais famosa. Mas estudava e nunca passava. E minha mãe é contadora. Caramba. Meu irmão é contador. E aí abriu na UNEB, lá em Brasília, inscrição para contabilidade, um agasalho. Falei, mãe, que contabilidade é bom? Ah, eu gosto. Você gosta de número? Gosto. E fiz. E aí acabei gostando e aí foi a profissão da vida. Gente, Hoje estou fazendo direito para fazer o encaixe ali. que é um encaixe mas perfeito, é um encaixe né? perfeito. No teu ramo. Mas podemos dizer que foi um mero acaso. Não foi uma decisão, porque a minha mãe eu quero fazer. Não, como ela era e eu vi a inscrição, ela, olha, eu gosto,
Ela chegou a trabalhar em contabilidade de banco. Falou, eu gosto, é número no dia a dia. Apesar que depois, com o tempo, se aprende que é muito mais interpretativo de legislação do que... Exato. Até porque hoje, com esse tanto de tecnologia, o que depende de número, você não faz mais nada. HP12C já saiu da tua mesa faz tempo, né? Nunca mais usei. Se tiver, o William manda. Tem que ser no Excel. Não, você sabe que esses dias eu peguei um Uber e tava... Ontem, eu peguei um Uber e tá assim, ó. Uma HP12C. Eu falei, meu amigo, você é raiz. Tem Porque eu uns tive raiz que que usar a usa. minha primeira matéria de faculdade, né? Juros compostos, HP12C. tudo. Mas então é isso. Podemos dizer que foi um acaso. E acabei gostando. Tô aí até hoje e não me arrependo por nada de estar nessa profissão. E A você, minha foi um William? pouco diferente. Eu já trabalhava, era office boy desde os 14 anos. Aí surgiu a oportunidade naquela época, como fala o pessoal, né? Só hoje é privilegiado. Não tinha isso, não. Você trabalhava 8 horas diárias, independente de ter 14, 15, 16 anos de idade. Então eu saí de office boy e passei para estagiário nível médio. Aí eu ficava numa área de gestão de contratos. E surgiu uma oportunidade de ir para a área de contabilidade. Aí eu fui para a área de contabilidade e gostei da contabilidade. Até então eu queria fazer administração. Aí quando eu fui para a área eu gostei de contabilidade. E aí eu fui para lá, passei no vestibular, o Eduardo ainda tentou o UNB, eu nem tentei. Falei, não, vou nem tentar, vou nem me decepcionar. Me frustrar. Me frustrar com isso. Passei na Católica, que é a PUC, né? Passei lá. E o mais assim, que marcou essa escolha não foi nem a troca de setores. Foi depois de eu ter passado, um gerente na época lá, o Durais, me chamou na sala, chamava de Willinha, que era pequenininho, tinha 17 anos de idade. Olha, fiquei sabendo que você passou em contabilidade. Ele era contador também, até hoje, não morreu. E veio do Nordeste, uma história muito bacana de superação. E ele falou assim, quanto que foi a mensalidade? Eu falei, 428, aquela de fechada. Naquela época é mais cara que hoje, né? Estamos falando de 2001, então você está entendendo que tá mais 23 anos. Ajustou bastante. 23 anos e ele é mais cara que hoje, né? Hoje é mais barato uma faculdade que naquela época. Né? Que loucura, né? E aí ele... Hoje ele- tem quero bolsa, né? Um monte de coisa. E naquela época não tinha muito isso. Aí ele foi, naquela época também tinha talão de cheque. Pegou um talão de cheque e me deu, olha, a primeira mensalidade é por minha conta. E me deu a primeira mensalidade. Foi muito Jovens, legal. cheque é um instrumento de pagamento. É tipo um Pix. Porque eu tive esses dias aula de obrigações mercantis. E aí Vai dar na até turma mistura. o professor levanta assim, gente, o cheque, o menino, cheque? Eu falei, não é possível. Não. Eu tive uma de direito civil, e aí o professor foi falar de registrar a escritura em cartório. E aí, você está no dia a dia, aluna, professor, o que é escritura? Eu falei, realmente, ela nunca lidou com isso no dia a Cara, dia que da vida, loucura, não sabe? né? Aí ele foi explicar que é um documento onde você registra. Ele explicou todo Todo o caminho. E eu falei, é verdade, você está aqui com uma mentalidade, mas É. tem que ser o básico, o cara tá ali Não, pra ver e isso o professor deu aula de duplicata, a galera, duplicata, então assim, é muito louco, né? Mas é uma assim, ó, meros mortais usavam, brincadeira. Você sabe que você tá vendo em números, 2% ainda do que a gente tem de pagamento no Brasil é em cheque. Então, e 2% de pagamento, considerando tanto do volume, é muito muita cheque. coisa. Então a galera acha que tá obsoleto, mas não tá não, tem muita coisa pra acontecer. Não sabia não. Qual é o ramo que vocês conseguem trazer esse olhar principal para a questão de recuperação de tributos? Qual que é o business que vocês poderiam dar uma dica aí para um empresário? Você que é de tal área, qual que ele pode contratar o Dax e ter aí todos esses serviços maravilhosos que vocês têm prestado? Tá? Bom, a empresa Taxal, que é de planejamento tributário, a gente se especializou muito em empresas de terceirização de mão de obra, segurança privada, construção civil e tecnologia. Por quê? Historicamente, são empresas que, quando a gente entra, tem mais tributo. Ou está sendo pago errado, ou já tem um benefício fiscal que está lá na legislação. Igual esse caso, olha, você pode pagar menos tributos aqui. E o empresário, por desconhecimento, ou às vezes por receio, não aproveita. E a gente mostra, ó, você ano passado, nesses 4 setores, você pagou essa carga tributária. Se você tivesse se enquadrado nisso aqui que está na lei, você teria pago X% de tributos a menor. E não tem... Ah, Eduardo, mas e se eu tiver na dúvida? A gente pergunta para a Receita Federal para ele dizer se o que eu estou falando é verdade. Você pode perguntar para o fiscal. Fiscal, no artigo tal está dizendo que a minha empresa, se ela se enquadra aqui, paga tributo a menor. Está correto o meu entendimento? Daqui 8 meses, a Receita Federal te responde se sim ou não. Então não tem como você deixar passar. Você pergunta para ele, quem vai te autuar vai dizer se sim ou não. E aí a gente mostra para esse empresário que às vezes passou a vida toda com aquele medo. Ou fazendo, se eu mexer com isso, o fisco vai vir para dentro da minha empresa. Não, olha aqui, ó, pergunta para sua empresa, mostra soluções de outras empresas que já foram respondidas e ele vê, realmente, ó, o fiscal está dizendo que a minha empresa pode aproveitar esse benefício aqui e economizar, às vezes, valores bem consideráveis da carga tributária. E a gente fala também que quanto menor a margem,
nosso trabalho é melhor bem visto. Porque com o seguinte, o que o empresário tem? Cara, tem uma margem de 40%, 50%, 60%. Ele não vai querer dar ouvidos a nós. Fala, não, mexer com isso não tem tempo não para fazer isso. Então, o que é o nosso perfil hoje? É o cara que tem a margem pequena, que trabalha com o público, que é o público, ele é chato o preço, Sim. tá ali, é difícil. Então, a gente consegue realmente tirar várias coisas. Teve um case nosso, eu não posso falar nomes, mas ele faturou nos últimos 5 anos, faturou R$1 bi. A gente fez todo um trabalho. E a gente conseguiu achar 16 milhões de reais para ele. Aí você fala assim, William, é muito dinheiro. Depende. Não existe milagre. Se você pegar 1 bi, 16 milhões, não dá nem 1% de aquilo. Porque hoje, os contadores já fazem as contabilidades, tudo, 80%, 90% que vai ser feito. Vamos atrás de 10% ou 20%. Então não existe milagre. Sim. A gente consegue ali 1%, 2% do faturamento e tudo, mas quando você coloca 16 milhões no ano pro cara, ele fatura 316 milhões, pô, já deu um... E, pô, é 16 milhões dele, né? O Dele, dinheiro que é dele, dele. Então, assim, Isso é né? importante falar, não existe crédito dos outros, tá? É. Não, eu tenho um crédito, desapropriou uma terra, fez isso, vou te vender, vou te furada. passar. É furada, não É existe. muito golpe, né? Não existe crédito de terceiros. O crédito tem que ser seu, homologado para você. Quem te falar que é de terceiros, tome cuidado, é um golpe. Tem audiências públicas, tava falando isso hoje no Café com o Empresário, tem audiências públicas que tanto a Receita Federal e a PGFN, eles falam o montante de tributos que são pagos errados pelos empresários. Só que ele não pode ir lá e falar, ô Vinícius, você tá pagando errado. pagando. Ele vai te cobrar, mas eles falam, gente, tem muito dinheiro ali dentro do tesouro que o empresário tá pagando errado e eles têm um levantamento, mas eles não podem ir lá te mostrar. Vou dar um exemplo claro disso, Eduardo. No final do ano passado, tem uma lei que saiu que limitou a multa de ofício de 150% para 100%. E lá na lei deixa claro que a Receita Federal teria que fazer de ofício essa redução à PGFN. Você acha que ela fez? Não. Não fez. Tem vários clientes que a gente entrou administrativamente, requerindo, e reduziu 33% da dívida dele. Porque está na lei. Outro exemplo, você deve conhecer no ramo de vocês, o PAT, Programa de Ação do Trabalhador. Se uma empresa é lucro real e está cadastrada, ela tem abatimento de até 4% no IR devido. Então são coisas que eu não estou inventando a roda, não está dizendo, Já está tá escrito. É usar a lei ao teu Usar a favor. lei. E tem algumas que a gente pode retroagir 5 anos. Isso que eu ia perguntar, existe essa possibilidade de essa retroação? Isso. A gente trabalha muito com recuperação e planejamento. Nosso maior forte é planejamento. Por quê? A gente recupera, vira um estoque. Legal. Esse estoque uma hora acaba. Então vai. O que a gente faz? Recupera e vê, olha, o que você faz hoje que pode enxergar, quando ele falou do treinamento? Pô, você pode me jogar nota? Então, além de recuperar, ainda trago para você uma mudança. Então, a gente faz um trabalho de 5 anos para trás, recuperando, e planejamento de 5 anos para frente. E o nosso diferencial é que todo esse trabalho é êxito. Não existe nenhum compromisso conosco, a não ser que você use o que a gente falou para você. Legal, Então, isso é bem não interessante. tem nenhum tipo de compromisso. A gente fez um caso, fez um estudo muito bacana e o empresário foi bem honesto. Eduardo, gostei muito, vi que tem tributos aqui, mas eu estou no meio de uma operação de M&A. E eu não posso ficar mudando a minha estratégia tributária porque eu assinei compromisso. Então eu não vou fazer. Quanto que eu devo para vocês? Você não deve nada. Se você, depois que acabar o M&A ou eles vierem a te adquirir, resolverem utilizar toda essa reformulação societária e tributária que vai gerar um ganho para você, aí a gente tem um compromisso que você tem que chamar a gente para a gente fazer junto. Mas se você decidir que não vai fazer, por qualquer motivo que seja, poxa, mas não é o risco? É porque historicamente dificilmente o empresário não faz, porque tem muita coisa sendo pago errado. Então a gente coloca nesse, até para ele se sentir confortável. Fala, não, olha aí, se você achar alguma coisa, e se eu decidir não fazer, porque todo mundo... e se eu não quiser fazer porque o meu advogado orientou não fazer? Então você não faz. Só que também a gente pede que você não faça. Com outra pessoa? Durante pelo menos 5 anos, Sim. você não utilize essa inteligência Isso que eu tributária ia te lhe foi falar, porque vocês apresentada. deram toda a expertise pra esse Isso. cara, A né? gente assina o NDA, toda a confiança de dados, que ele pega nossos dados, os dados deles também. Trabalha de uma forma que deixa mais seguro o cliente e nós. Com certeza. Mas são muitos cases assim, sei lá, a gente já atendeu hoje que teve 2 ou 3 empresas só que a gente, naquele momento, Muito não difícil. encontrou nenhum tipo de Nossa. benefício. Vamos passar. E tem casos certeza. curiosos. Você falou assim, Interessante. eu lembro de uma empresa, as empresas que são de terceirização de mão de obra no lucro real, elas podem aproveitar créditos tributários de PIS e COFINS do que ela gasta com alimentação. Não são todas que podem, esse setor pode. E aí a gente foi fazer uma empresa analisar os últimos 5 anos. E aí, curiosamente, a cada ano a gente identificava 2 meses que ela não aproveitava o crédito, isso era faturas assim de 500 mil de alimentação, muitos funcionários.
não aproveitava. E a gente mostrou para o empresário, olha, você sabe fazer, era contabilidade interna, você sabe fazer, não estou te trazendo algo novo, só que, curiosamente, a gente olha 5 anos, passa aqui, você fica 2 meses sem usar, e depois volta. Aí ele, tem alguma coisa a ver. Quando ele foi identificar, era o período que a menina do financeiro tirava férias, e ela sempre tirava 30 dias corridos, e aí passava para outro funcionário que não mandava direito os documentos para o departamento fiscal. Aí ele foi identificar o motivo, era funcionário que saía de férias. E aí, Eduardo? A gente vai lá e recupera, não é perdido, 5 anos só, recupera, vira um crédito para ele usar no futuro. Outro caso é quando muda, a gente entrou numa empresa, você está pagando INSS sobre aviso indenizado, não precisa. Aí ele foi lá, recuperou todos os 5 anos e mudamos o sistema dele, para não ter que pagar mais, para você não ficar me contratando toda hora para recuperar. Passa 3 anos, ele olha de novo minha empresa, quem mexeu no sistema? Por quê? Porque está tributando de novo. Aí ele foi chamar a chefe do DP dele, porque essa questão do aviso indenizado, na época, não estava na lei. Era um entendimento que a Receita já perdi no tribunal, então eu não vou mais fiscalizar não, já pode não pagar. Mas isso não estava claro na lei. E a funcionária estava olhando para a lei. Não, patrão, quando eu cheguei aqui o sistema estava parametrizado errado. O senhor estava deixando de pagar imposto numa coisa que é devido. Aí ele, não, isso não vai estar na lei onde você está procurando. Isso está em entendimentos da Receita Federal, soluções de consulta já permitindo. Ele quis matar, ela está sendo conservadora porque realmente a lei não traz isso. Isso está em uma outra norma que dificilmente quem não é tributarista tem conhecimento. Aí teve que recuperar de novo. Agora, bota uma trava aí no sistema que só você pode permitir mexer, porque vai que você muda de profissional de novo e ele vai ter o mesmo entendimento. Coloca o cara da DTI para criar um bloqueio, que senão daqui a pouco você tem que contratar de novo para recuperar. Essa parte você falou, mas tem muito dinamismo, né? E a gente brinca que o nosso Brasil não é para amadores, né? Não. A gente fala que no Brasil o passado é incerto. Quem dirá o futuro, né? Nós tivemos um caso aí, um terço de férias, né, Eduardo? Que aí o STJ tinha decidido que não incidia. Depois de um tempo, o STF falou que foi o que incide. Olha isso, então, assim, tem que estar muito também ligado. Então, alinhado, né? Alinhado, tem que estar muito ligado. Eles têm uma equipe preparada só para olhar tributos. E atualizações deles. Porque todo dia sai alguma coisa nova. Todo dia. Do século, que foi a mais famosa aí, que gerou mídia, que é tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Deu mídia, mais de 20 anos, 30 anos. Já estão, outro dia eu vi o Toffoli dizendo que seria interessante o STF revisitar, porque o governo perde muita arrecadação com essa tese. Os contribuintes ganharam. E eu já vi recentemente um ministro do STF dizendo, olha, eu acho que a gente tem que revisitar esse entendimento e ver se realmente tem que deixar de tributar. Então, e se revisitar e daqui a pouco, dali para frente, volta a se pagar de novo. Então, é muito volátil. Eu ouvi num podcast o João da CEMED falando isso, né? O João Adib. É o Brasil dos Brasis, né? Então, são tantas coisas, tantas notícias, tantas atualizações. E eu queria perguntar exatamente para vocês. Claramente, vocês venceram na vida, né? A gente se conheceu num ambiente de negócios, de empresários bem-sucedidos. E eu queria perguntar para você qual dica você daria para um contador que está começando hoje. Porque você tem aí tantos anos de história, e com certeza o cara que sai da faculdade hoje, às vezes ele nem sabe o que fazer, como fazer, o que foi a chave que mudou e te trouxe tanto sucesso aí para vocês em todas as empresas que vocês têm aberto e cuidado. Então, é muito engraçado isso, né? Porque não realmente o que a gente fez seria o que eu faria hoje, né? Então, eu vou falar uma coisa que eu faria hoje, né? Hoje eu faria, a primeira coisa é definir um nicho. Legal. Qual o nicho que se você trabalhar? E de uma forma que a gente aprendeu com os amigos também do nosso colega lá, o que eu posso escalar nisso? Tecnologia. Colocar tecnologia, eu tiraria a palavra atendimento, tá? Colocaria a palavra entendimento. Quanto mais você entender o seu cliente, mais você vai ser preventivo, mais vai conseguir ter sucesso. Legal. Então eu colocaria o nicho, o entendimento, e o terceiro que eu confesso que lá no começo não fazia muito, faz uns 3 ou 4 anos que eu melhorei isso em mim, é servir. Quanto mais você servir, poxa, mas eu vou passar o segredo. Não existe segredo. Não existe forma. E lá no nosso escritório a gente abre muito para contadores, colegas, fazer benchmark, a gente conta tudo que a gente faz, muitos detalhes. Fala assim, mas por quê? Porque cada um faz de um jeito. Eu posso te falar como fazer. E você, abrindo as portas, muitos colegas nossos, William, eu não consigo fazer. Vou fazer uma parceria? Faz junto, a gente faz. Mas muitas vezes eu falo, não, eu vou te ensinar, você faz sozinho. Quanto mais você servir, mais você é servido. Então, eu colocaria 3 coisas. O nicho, entender o seu cliente e servir. Isso seria um grupo bíblico, né? Servir não tem jeito, né? Tá na Bíblia. Servir é bíblico. Bíblico. Eu diria que se a gente estiver falando aqui para um contador que quer ir para essa veia tributária, que foi a jornada que a gente fez,
Primeiro é deixar de ser o profissional da contabilidade, deixar de ter um escritório e passar a ser uma empresa, ser um empresário. Legal. Então, saia da operação da contabilidade, coloque gestão, não é fácil, tá? É falar assim é fácil, na prática é uma Sofreu. Mas tem que fazer, tem que começar. Sai disso para você começar a ter esse olhar. A gente só conseguiu nascer a Taxal, que tem esse viés tributário muito forte, porque ele conseguiu colocar uma gestão, não vou dizer ideal, mas um pouco mais na contabilidade, que permitiu a gente ter tempo de ter esse olhar de negócio. Pensar na estratégia, pô, tem um mercado aqui que eu posso atuar, que é planejamento e recuperação tributária. Então é ter essa consciência e começar a fazer isso hoje. Não é do dia para a noite. E o outro é eu falar duas coisas que o William comenta. Uma eu não sei se eu posso falar, que é um pouco mais baixo, mas ele fala assim, cara, sai do ar-condicionado e vai para a rua. Você viu aqui o exemplo da consultoria? Eu concordo. Sai do ar-condicionado. E isso eu tenho esse perfil, né? Eu aprendi muito com ele. Não é no computador que você vai realmente resolver o problema do cliente. É lá na empresa dele. Ó, pega ali, senta e vai Ter cheiro de resolver. rua. O Caio fala isso, né? Ter cheiro de rua. E aí, quando você tem ele fala do cliente. Sempre é o foco no cliente. Pega o telefone e liga. Eu suprimi uma palavra aqui que ele costuma. Pega o telefone e liga. Sai de PPT. Vocês deduzam aí. PPT. Pega o PPT e liga. Ah, não, mandar mensagem, e-mail. Se possível, vá até ele. Se possível, eu lembro até hoje um caso de uma cliente nossa que ela ligou lá, ó, o fiscal do GDF tá aqui. Em menos de segundos, o William apareceu lá. Eu falei, cara, ele falou, tem que estar lá. Dá segurança pra... Tinha nada de errado, ele só tava querendo conferir documento. Falou, não precisava ter vindo aqui. Na questão de precisar, eu tô aqui. Tem que estar próximo dele. Então, se não dá para ser presencial, telefone. O pessoal tem muito essa mania de mensagem, chat, e-mail. Ok, só que é frio. É frio, Então, não dá pra entender o que você tá frio, escrevendo. você não vai conseguir entender a dor dele. Você tem que pegar, ligar, ir até ele. E se quiser sair da contabilidade tradicional e ir para outros negócios, é virar empresário. Ter comercial, ter marketing, ter gestão, e aí você sai, agora vai olhar para o estratégico. Aí quando você for falar, vou fazer um planejamento estratégico. O que está acontecendo no mercado que eu não estou fazendo? Você vai, tem muita empresa de planejamento tributário crescendo. Pode ser isso, pode ser um BPO financeiro, pode ser um BPO de DP, uma consultoria, tem diversos ramos. Tributário é só um deles, foi o que a gente escolheu para se especializar, mas para qualquer um desses, ele tem que tem que virar a chave de contador para empresário e sair da cadeira e sair do ar-condicionado. É tão louco porque eu vejo como os nossos mercados se encontram, né? O mercado segurador e o mercado de contador, a gente tem muita burocracia e o que acontece é exatamente isso. É o cara que está ali no operacional. E aí a grande pergunta que a gente faz aqui interna é essa. Se eu morrer, o legado da empresa continua? Se eu ficar doente, como que funcionam as coisas? Então, é aquilo. Enquanto você está fazendo ali, respondendo e-mail, quem está fazendo a sua empresa crescer? E eu tenho aprendido muito nesse ambiente de negócio que a gente faz parte, né? E aí aqui é a minha pergunta. O que fez vocês escolherem entrar num ambiente de negócios? Porque imagina, você pagou para estar no Clex, você pagou para estar nessa outra mentoria que vocês comentaram agora mais cedo. Conta pra gente, o que foi esse mindset que fez vocês falarem, eu quero pagar o preço, eu quero andar com gente grande, eu quero crescer, expor ao crescimento, porque, poxa, é se expor, né? Você vai lá, você aprende, volta e faz acontecer. O que trouxe essa chave em vocês? Na verdade, quem trouxe foi o Eduardo, né? A primeira mentoria foi o Eduardo. A gente estava lá cheio de problemas, né? Acho que 2015, 2016, não lembro o ano direitinho. E aí ele falou assim, não, tem um grupo empresarial aqui em Brasília, a Moai, meu amigo Vinícius também, que é o presidente do grupo. Não, vai lá pra gente fazer. Cara, não vou nada, velho. Já tem tanto de pepino pra fazer aqui dentro. Eu vou sair e perder mais tempo. Ficar lá fora 4 horas no dia inteiro e fazer e não sei o quê. Não, William, quem vai estar no meu conselho lá, que é estilo conselho, Renato Santos, é um cara que já foi sócio do Roberto Justus, participou do sócio, então, assim, um cara muito renomado e tal. Falei, tá bom, Eduardo. Aí ele foi, falei, caralho, ele foi, eu vou ter que ir, puta, não. Eu vou ter que ir. Aí eu fui meio que obrigado. Não mentir, não. Mas quem teve a vontade mesmo. Exato, porque não ficou. Exatamente. A gente compete muito nessa situação. Vou ficar para trás, não. Se ele faz uma coisa, faz isso. A gente já foi. Você falou um pouco do Paulo, né? Do curso. A gente fez um também, deu tempo de falar para você fora. Que era também motivacional, emocional e tal. Rafael 3 dias. Costa. Marcelo Costa. Foi 3 dias também, lá em Brasília e tal, não sei o quê. E a gente percebeu o seguinte, sendo bem sincero, muitas coisas a gente, normal, acontece comigo, com qualquer pessoa. Mas a gente percebeu que as outras pessoas sentem diferente de nós. Sim. Então, foi muito importante, não para a gente entender só a nós, mas entender os outros que se comportavam daquela forma. Então, assim, a gente começou a perceber que só entre nós dois não ia conseguir abranger mais isso, né? Mais conhecimento todo. Então, assim,
cada vez a gente percebeu que ser o mais burro da mesa é o melhor mesa que você pode estar. Ó, tua frase. Eu ia falar exato, resumir. É ser o mais burro da mesa. Você Cara, sempre tem é que muito estar no melhor. ambiente aprendendo. É muito Eu falo, melhor. não seja o rei dos bobos, seja o bobo entre os reis. Sempre ser É o que eu sempre desafiado. falo. sair E foi da um zona de desafio, né? conforto. Você falou do Clex aí, então foi entrar, a gente comentou do Zago, que é amigo nosso lá. Falei, Zago, tô a fim de entrar, eu sei que eu vou ser o mais burro, mas eu não quero ser o mais burro a ponto de ser expulso. Então, assim, foi um primeiro encontro que eu tive presencial, foi bem travado e tal. Agora eu começar a me soltar, a conhecer. É né? isso. Porque, assim, são pessoas de muito sucesso, pessoas que são pensamentos, assim, que você conversa com do lado, cara, já fez isso, já fez aquilo. Os caras falando das margens deles, eu falei, rapaz, o que eu tô Os fazendo caras aqui? falam em ganhar dinheiro com jatinho, né? Falando É, das gente, Quem quer margens. carona no meu helicóptero? Quem tá no Rio, que no helicóptero, rapaz. Isso é muito. Eu tava nessa mensagem, eu Vitor. É muito legal, porque o nosso mindset muda. O Vini fala uma frase do Walt Disney, né? Se é possível sonhar, É possível realizar. é possível realizar. E é muito louco você ver do seu lado grandes sucessos. Então eu olho pro Flávio e falo, meu, eu posso chegar ali. Porque é possível. E é muito lindo você ver a jornada dessa pessoa. Porque assim, você viu o preço que ela pagou. Cara, olha a mentalidade dele lá em 95, né? A gente tá vendo os vídeos do Flávio Augusto, é assustador. Lá em 95, o cara já era esse Flávio Augusto. Então, se expor a esses ambientes tem Mas eu sido falo, maravilhoso. o melhor investimento que nós fizemos como empresa, como família, como todo, foi investir no Clex, foi investir nessa questão de mentoria. Porque, assim, e eu sempre falo, eu sou muito ousado, a Lari também ela é, mas era um investimento que a gente não iria fazer naquele momento. Mas é aquilo, a gente, cara, vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. E Essa foi é boa. exatamente isso que aconteceu. Essa frase, acho que fala é o Caio que fala dessa, né? E tem uma frase do Walt Disney, eu gosto de uma do Walt Disney. Ele fala assim, eu gosto do impossível, que lá a concorrência é menor. É menor, é verdade. É muito gente louco, usa, né? é, A gente tá fazendo aqui, uma dica também pra vocês, se vocês quiserem, uma dinâmica de ler 2 capítulos do livro da Disney de atendimento ao cliente, a gente debate uma vez por Entendimento. semana. De entendimento ao cliente, e a gente debate aqui uma vez por semana. E, meu, como é louco pensar nesse... né? Por isso que a Disney é a Disney. Não, Porque é o cara, impressionante. o que aquele cara fez no meio de um Andar- pântano, andar né? agachado no parque pra ter a visão da criança, pra saber. Pra entender, assim, é muito louco pensar. Já ano que vem eu vou correr ou vou correr 10 ou vou correr meia maratona lá na Disney, porque tem Disney Run. E aí a gente conheceu uma mulher do Clex também, A Rose um casal, e o a Rose Sandro. e o Sandro, e ela falou que já correu 3 vezes lá, e ela falou que é surreal, assim. Ela falou, cara, vocês precisam ir, ela tem casa, aí convidou a gente pra ficar na casa deles. E ela falou que aí lá o parque fica fechado, você corre 6 horas da manhã. Falei, é isso que faltava pra eu ser um corredor, agora eu vou correr na Disney. Aí é bom, ver se Correr aqui na Radial Leste não quer correr, não. com essa cenourinha na frente, até eu, né, velho? Aí, ó. É muito isso, muito isso. E uma coisa também, até a gente já tá quase 1 hora aqui, passa muito Sério? rápido, né? Já? Gente, Pô, louco. passa muito rápido. E até eu puxando um pouco do nosso mercado, eu percebo que ninguém quer ser um corretor de seguros, né? Ninguém tá na faculdade, e aí, qual o seu sonho? E eu percebo também que na parte de contabilidade, isso está se tornando muito... É difícil encontrar um contador novo, acaba o contador já é mais antigo, tem esse perfil. E até queria que vocês olhassem nesse olhar de não só um contador, mas um empresário que trabalha com contabilidade, para também incentivar essas pessoas que de repente estão ali... Poxa, será que eu vou trabalhar com contabilidade? Porque não tem muita referência de um empresário contador. Tem referência daquele tiozão que tá lá cansado, trabalhando com Cheio de isso, papel na insatisfeito, cheio de papel na mesa, que não sabe, doido para se aposentar. E eu queria que vocês um pouco desse olhar de empresário que trabalha com contabilidade para incentivar essas pessoas que gostariam de estar começando a empreender com isso também. Na questão aí dessa empresária contabilidade, acho que o primeiro ponto que tem que olhar que como contador, como empresa contábil, ele vai ter uma coisa que poucos têm, a oportunidade de ver vários negócios. Eu falei de nicho, Legal. mas você pega nicho, por exemplo, nós lá em 2016, 2017, nós nichamos por tamanho de empresa. Optamos pegar empresas maiores, aquela filosofia do Walt Disney, gosto de impulso ser menor, e a gente viu a infinidade de negócios, a infinidade de conhecimento que se adquire, porque faz isso. Quando você simplifica muito, você também simplifica também a sua, vou dizer a palavra para você aqui, o seu grau de competitividade. Sim. Então, poxa, lá só em Brasília, o último número que eu tive, tinha mais de 2.000 escritórios, fora as pessoas físicas. Então, é muita gente. Muita gente. Uma população tem lá 33 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas o que você vai fazer para destacar?
Então, há muito ainda no setor, as contabilidades digitais, Contabilizei, outras aí, que alguns colegas falam, não, eles cobram muito barato, eles fazem assim, fazem assim. Cara, a gente vai contra isso. Primeiro que a gente não é nosso perfil pegar cliente por preço. Porque se ele vai por preço, ele sai por preço. Então, não faz muito sentido para a gente. Acontece, não vou dizer que acontece e tal, beleza. Mas não é muito nosso perfil. E aí você começa a não ter tanta dificuldade de barreira de entrada. A sua barreira já é você mesmo. Então, você criar a sua barreira, fazer. E eu colocaria uma coisa. Quando você está iniciando, saiba que a escada é grande, mas mire no máximo 3 degraus. Você não vai desanimar. Você nunca vai chegar no final, desanima e volta e cai. Então, acho que para essa pessoa que é empresário contábil, saber que é um roubo de negócio. Muitos colegas nossos, a maioria dos nossos colegas não tem só contabilidade lá. A maioria tem outros negócios, construção civil, TI, porque bate na porta. E você vai ter uma coisa que é fundamental em qualquer negócio. O cara que está com você, a maioria das vezes, se não for um cliente digital, logicamente, ele tem a sua confiança. Então, com a sua confiança, você souber trabalhar isso, você vende o que você quiser. A gente fala que na Taxal, quando na empresa de recuperação, o cliente vem com um produto, nossa taxa de conversão dos outros é 99%. Porque ele já tem a confiança. A gente leva para ele vai lá e vai e compra. Então, a gente vende muito mais upsell do que o primeiro produto. A gente mudou até a forma de vender o produto por causa disso. A gente preparava um relatório super robusto, 2 meses fazendo, linha. Agora não, a gente achou um produto, apresenta, vende, o cara gostou, beleza, agora já tem como apresentar. Porque aí vai ser muito melhor para ele e para nós, que a gente já dá aquele feeling da venda. Imagina você, no setor de vocês. Eu quero um orçamento para 100 pessoas. Mas que idade? Tem independente? Não tem independente? Olha o tanto de trabalho que você vai ter para fazer aqui. Faz o seguinte, dá a tua senha aqui, eu mesmo pego tudo, eu mesmo resolvo. Então é mais ou menos isso que a gente vem fazendo nesse setor. E talvez a gente pega hoje, né? Contabilidade, e eu vou arriscar dizer que a administração um pouco, para quem está começando a faculdade, geralmente, eu vou fazer porque tem muito mercado de trabalho. Toda empresa vai precisar de um contador, seja um escritório de contabilidade, seja uma contabilidade interna. Sim. Então, é um mercado que tem muito emprego. Então, muitas pessoas vão para essas profissões por essa questão. Não, aqui eu sei que se eu me formar, eu vou ter um emprego garantido. O que talvez tenha que mudar a visão de contabilidade, e a gente só aprende isso só lá depois do curso, que você começa a perceber, e ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência muito mais de análise, interpretação de dados, você entender como é que é a estrutura da empresa, tem que gostar de legislação, não tem como ser um contador que não gosta de ler, interpretar leis. Então, talvez quando as pessoas... Porque tem muito... eu vou fazer contabilidade de nada, eu não gosto de cálculo. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Eu falo, bom, se essa pessoa soubesse que cálculo, principalmente hoje em dia, é o que menos se espera de um contador, talvez ela entendesse a finalidade da contabilidade, que é auxiliar o empresário, do crescimento, não só na parte tributária, é o administrador ali na gestão e o contador do lado, vamos analisar como é que essa empresa cresce, como é que a gente faz para fazer gerenciamento de estoque, olhar o balanço, quais as oportunidades do mercado. Então é muito mais uma ciência social do que exata. E por ser cultural dizer que é exata, muita gente não vai para essa profissão por desconhecimento, porque culturalmente o pessoal não é exato, é quem gosta de matemática que vai ser contador. E não é bem assim. E hoje tem grandes referências, o Johnny tá lá com a gente, contador, o Johnny Martins é referência no mercado, e tantos outros aí, Rui Cadete, são referentes de pessoas. Então, hoje, nisso tá melhor, Vini. Nisso, hoje, com a internet, facilita. Ele consegue buscar nomes, mentorias, coisas que na nossa época não tinha. Sim. Não tinha isso. O acesso é muito mais fácil. O acesso hoje é muito mais fácil. E assim, quando ele falou, tem que ler e não ter preguiça. Se o cara não lê e ter preguiça, cara, ele vai muito longe. Eu acho que em qualquer mercado, né? Não tem... Sai da média ali, né? Os caras Fazer o básico bem feito. O básico bem feito já sai da média, né? O Joel falou isso, né? Você lê 12 livros no ano, você já é 5% da sociedade. Isso, menos 5% da sociedade. Menos de 1, acho. Então você fala, cara, um livro por mês, né? O poder das pequenas escolhas mudam o ponteiro e aí, às vezes, uma escolha faz teu grau crescer em 180 graus. 10 páginas por dia que você não gasta. Cara, que loucura, né? A gente tem fomentado muito isso, esse crescimento intelectual aqui no escritório, porque foi a educação que mudou nas nossas vidas. A gente é muito time #leiam. Gente, a gente quer agradecer a vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi rápido demais. Passa muito rápido. E o Vini tem uma pergunta que ele faz que eu acho muito interessante. Queria perguntar para vocês. Imagina, na verdade eu peguei até do Joel também. Imagina que hoje essas câmeras aqui estão filmando vocês e a gente tem aí o mundo inteiro assistindo vocês.
cada um recebendo esse áudio no seu respectivo idioma. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, uma palavra, algo que toca no seu coração, pode ser de contabilidade, pode ser de empresa, pode ser de mentoria, pode ser de qualquer coisa, pro telespectador que está assistindo vocês. Maria, pegou de surpresa isso aí, né? Eu lembrei que me fizeram uma pergunta parecida outro dia, falando de o que você esperaria de uma relação, seja sócio, tudo. E eu e o William falam, não é só meu, eu falo dele, em tudo que você for fazer na vida, mais humildade e menos ego. Em tudo. A gente carrega tudo quando a gente vê alguma coisa, isso, tá vendo, ó, o ego tá superando a humildade. Então eu diria que é mais humildade e menos ego em tudo. Irado. Nossa, é muito legal. Muito bom. Você complicou minha vida, hein? Aí agora. Tua régua subiu. Eu falei antes pra ele não régua- falar, porque a gente conversa muito sobre isso aqui. Você complicou minha vida. A régua Mas- subiu, meu mas amigo. eu acho que tem uma frase que, mais ou menos igual a isso, que eu aprendi com o tempo. Você falou muito social, gostei muito das suas ideias e tudo mais. Você ia fazer um convite, não fez o convite ainda. Vou fazer, quando acabar o podcast, a gente vai fazer Foi pra social, vocês. mas a gente aprendeu, eu acho que é o seguinte, aprenda que quem doa ganha mais do que quem recebe. Não, verdade. Ah, isso é verdade. Quem doa ganha mais do que quem recebe. Então, Isso é seja o muito que verdade. for que você tenha a doar, doe. Você vai ganhar mais do que quem recebeu. Você pode ter certeza. Quando você doa, você ganha mais do que quem recebe. É melhor dar do que receber. Né? Incrível, É gente. melhor dar mesmo. Muito bom, muito bom. Foi maravilhoso. Já vamos marcar o próximo. A temporada, a gente vai encerrar a temporada 1, vamos iniciar a temporada 2 com algumas Não, novidades. o próximo vão no nosso lá em Brasília agora. Oh, aceitamos o convite, Aceitamos com o convite. certeza. E ó, todo o sucesso do mundo pra vocês, Muito obrigado. nessas estratégias na empresa de vocês, que Deus abençoe, porque é muito legal ver o Brasil dando certo através de rostinho, sabe? Eu fico muito feliz porque eu sei que são famílias, são legados, e nada mais precioso do que a gente fomentar o nosso país, que tanto amamos. Agradecer a você, nosso telespectador, que tá com a gente até o fim. Você já sabe a regrinha, que é, começa curtindo esse vídeo. A gente tá aqui no maior prazer, dando dicas tão preciosas. Imagina, 21 anos de mercado, sendo resumidos pra você aí em 1 horinha de podcast, pra você saber mais É uma mentoria, sobre né? uma Quanto mentoria. custaria isso? É muito dinheiro e você tá assistindo de graça no YouTube. Então dá uma curtida, compartilha esse vídeo com algum amigo que quer saber mais sobre esse mercado. E também não esquece de se inscrever no nosso canal. Pra gente é um prazer ter você com a gente nessa jornada. Essa temporada 1 está acabando e a 2 está vindo com muitas novidades. Mas é muito legal poder conhecer a história de colegas, de amigos, de parceiros ao longo dessa jornada através dos episódios, né, Vini? Gente, muito obrigado. Foi incrível, aprendi muito com vocês e já estamos ansiosos aí para estar em Brasília e para vocês Isso. estarem aqui na temporada 2, tá bom? Exatamente. Nós que Agradecer, agradecemos. agradecer também a vocês. Sim, foi um convite assim que eu falei assim, cara, ela colocou lá no grupo, quero pessoas. Falei, vou colocar, né? Vai que Vai dá, que- né? Vai que dá aqui, né? E eu até assim, cara, muito feliz, obrigado mesmo, assim. A gente já fez alguns podcasts, mas esse superou a que a gente fez até hoje, foi muito legal. bacana. Que legal, Legal gente. mesmo. Obrigado mesmo Ficamos por tudo. felizes Obrigado também, e parabéns viu? a vocês. Sucesso infinito pra vocês. Amém. E parabéns, viu? Obrigado, Muito pessoal. obrigado e parabéns pela simpatia. Vocês são muito simpáticos. Obrigado. Obrigada aí, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.